Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para gravar um vídeo falando sobre os resultados da rodada 32 do Brasileirão. Estou começando aqui essa gravação logo após os jogos da quarta-feira à noite: Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Flamengo. Então bora lá dar um giro pelo que foram os resultados e falar um pouco também da situação da tabela, etc. Já peço para você dar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Já dá pra perceber pela minha camisa, bandeira, ao fundo que eu tô de ótimo humor pra gravar esse vídeo. Perdi as contas de quantas vezes vim gravar vídeo sobre resultado da rodada brasileira. Tá puto da vida, mas hoje é um vídeo gostoso, é um vídeo legal de fazer. Apesar do cansaço, do sono, do CLT, trabalho na escala 6x1, que é essa escala maldita, hoje estamos aqui de bom humor para gravar esse vídeo. Bora começar com o jogo da sexta-feira que abriu a rodada. Fluminense 2, Grêmio 2, uma partida legal. O Fluminense um gosto amargo, o time vencia até o final, foi tomar esse empate. Era o jogo para fazer 2 pontos, para praticamente se livrar de vez de qualquer risco de rebaixamento. Eu continuo achando que o Fluminense não vai cair. E era o jogo para se livrar de vez de tudo isso. Já teve toda a questão do Marcelo, nossa, já parece que faz tanto tempo, né? Foi tão recente. Toda a questão envolvendo o Marcelo, polêmica, então isso é um gosto bastante amargo do Fluminense. Enquanto o Grêmio, no final das contas, é um lucro, né? Ia sair com uma derrota e ainda conseguir um pontinho a mais. Também, para mim, o Grêmio não vai cair. E até os demais resultados da rodada valorizar ainda mais esse ponto conquistado fora de casa. E aquilo, né? Quando você está brigando nessa metade de baixo da tabela, qualquer ponto fora de casa é muito bem-vindo, ainda mais em confrontos diretos. Quem um empate que ninguém teve saiu com certeza zero feliz foi Bragantino e Cuiabá no sábado. Um 0x0, um jogo que mostrou também muito porque os dois times estão na situação que estão nesse momento. É, um Bragantino que trocou de técnico nessa reta final, eu acho que o Seabra tem potencial para fazer um bom trabalho lá, mas trocar de técnico nessa reta final é duro. Não à toa hoje os três últimos aí dessa turma contra rebaixamento são Bragantino, Atlético e Juventude, três times que trocaram de técnico recentemente, estão tendo problemas com isso. Porque trocar faltando poucos jogos, sem ter tanto tempo para treinar, com muita pressão de resultados, não é fácil, ainda mais mudando, ainda mais se você quiser mudar estilo de jogo e tal. E o Cuiabá tem que se lamentar, porque assim, esse era um jogo que, se ele venceria 30 pontos, ele ficaria a 4 pontos do Bragantino, estaria numa situação ainda muito difícil, estaria. Mas assim, ele voltaria a vislumbrar, possivelmente sonhar ainda com se manter na Série A. E o jogo se apresentou muito Cuiabá no segundo tempo. O Bragantino foi para cima de maneira desenfreada, de maneira desorganizada, desesperada, indo atrás do resultado. E o Cuiabá teve contra-ataque para dar e vender para fazer o gol. Mas aí o Cuiabá mostrou que ele é o penúltimo colocado, né? A capacidade do time tomar decisões erradas, desperdiçar chances, incrível. Se o Walter até fez um jogo seguro e conseguiu manter o zero no placar, aí do lado defensivo, no ataque, péssima atuação de todos, deixaram muito a desejar. Foi um jogo que se apresentou favorável para o Cuiabá, que era para ele vencer e voltar à briga, e a equipe deixou passar essa oportunidade e vai se arrumar cada vez mais no rebaixamento. Enquanto que o Bragantino o desespero do time ali também na reta final, um time totalmente uma boi, desorganizado, mostra também como estou sentindo a pressão, a dificuldade de lidar com isso. Esse era um jogo obrigatório para o Red Bull vencer e a equipe não conseguiu vencer. E olha, fica difícil. Se não conseguir vencer o Cuiabá, que é o penúltimo colocado em casa, como que dá para acreditar que o time vai conseguir outros resultados mais difíceis para conseguir se manter na Série A? Vai ter que torcer muito pela competência dos outros. Falando de incompetência, temos que citar Atlético e Juventude, né, completando os jogos de sábado. Primeiro, o Atlético perdeu em casa o Vitória no confronto direto, um resultado gigantesco do Vitória, ainda mais de virada. Leva a equipe a 38 pontos. Se ele perde, ele ia ser ultrapassado pelo Atlético e tudo mais. Mas a equipe venceu um grande resultado e o Vitória, o Carpini merece muitos elogios pela capacidade de dar uma organização nesse time e a capacidade do Vitória que vem demonstrando de ganhar esses jogos possíveis. O Vitória está pegando todos os confrontos diretos, jogos em casa e está ganhando nessa etapa final. E está garantindo sua permanência até aqui justamente nesses jogos. Os jogos que são mais ganháveis, o Vitória está ganhando. Os jogos que realmente possíveis, o time não faz o seu melhor, consegue competir, mas às vezes não ganha, tenta ganhar um ponto, pelo menos contra o Atlético Mineiro. Mas esses jogos, assim, o Vitória está indo muito bem de segundo turno, vencendo os confrontos diretos em casa, ou contra times de meio de tabela em casa, como foi contra o Vasco, e também buscando o resultado, jogos fora de casa, jogos grandes. Um resultado gigante, o Vitória vai 38 pontos, abre 4 para o próprio Atlético. O Atlético tem um jogo a menos, mas mesmo assim, no mínimo abre 3 pontos para o zona de rebaixamento, uma situação
mais aliviador. O Vitória que ainda tem alguns confrontos em casa, ainda pega o Corinthians às vezes, na próxima rodada. Então o Vitória começa cada vez mais pavimentar o caminho para permanecer na Série A. Muito mérito do Carpini, vale destacar o Mateuzinho jogando muito bem, Alejandro sendo importante. Enquanto que o Atlético é mais um jogo em casa, é mais uma decepção diante do seu torcedor, é mais uma chance desperdiçada. O Atlético ainda tem um jogo a menos, mas essa muleta do jogo a menos, olha, também não quer dizer muita coisa, porque o time não faz por onde. Não faz mesmo por onde passar confiança para o seu torcedor. Vai se enfiando cada vez mais no buraco. E é aquilo, não é uma coisa que eu disse pro Red Bull Bragantino, não é uma coisa que eu vou dizer pro Juventude. Vai ter que torcer muito pela incompetência dos outros para se escapar. Porque, nossa, a força que tá fazendo para cair esses três times estão fazendo uma força enorme para cair. Só que um deles, pelo menos, vai escapar. O menos incompetente vai conseguir escapar dessa briga. Enquanto que o Juventude, 3-0 pro Fortaleza, perdeu gols, etc. Mas assim, a força do Juventude era o Jacone. O Juventude depende muito disso para escapar. E talvez o jogo do Fortaleza e esse jogo do Jacone precisa pontuar, pelo menos. Se não conseguir nem pontuar em casa, não vai ser fora que o Juventude vai fazer o que precisa. E, cara, pra mim, demitir o Jair Ventura foi um erro enorme. Ainda mais quando você contrata todo respeito ao Bruno Matias, que é um cara sem experiência para esse momento. O Jair Ventura, por mais que o time tenha uma queda, tinha questões de problemas de relacionamento, sim, internamente e tudo mais. Mas assim, a chance de escapar com ele ainda era muito maior que escapar sem ele. E o Juventude ainda fazia uns jogos organizados. Apesar dos seus problemas individuais, etc., o time fez jogo duro no Palmeiras, fez 3 gols no Palmeiras. Poderia ter vencido aquele jogo se não fosse a quantidade enorme de erros defensivos individuais. Contra o Flamengo também tentou competir até onde deu. Então, a situação de Juventude, para mim, dos três é até mais desesperadora, porque parece ter perdido o seu trunfo, que era o Jacone. Nem isso tá conseguindo salvar mais o clube. E se não conseguir recuperar essa força em casa, vai ficar muito difícil de escapar, porque o desempenho fora de casa do Juventude no campeonato é bem ruim, é bem péssimo. É um time que depende muito do fator casa e sem ele fica difícil. Enquanto que o Fortaleza é um bom resultado. O Fortaleza vinha vindo o pessoal da parte de trás se aproximando, ia ser um jogo importante, porque se ele perde, ele não só ia ser ultrapassado pelo Flamengo, como ia ficar um ponto atrás do Inter, a vaga dele no G4 ia ficar bastante ameaçada. E o resultado histórico também por marcou o Fortaleza a melhor campanha, a maior quantidade de pontos no time nordestino na história dos pontos corridos. Teve esse fato histórico também na vitória contra o Fortaleza. Indo para o jogo de segunda-feira, o Coringão venceu o Palmeiras depois de 3 anos. Resultado enorme para o Corinthians na luta contra o rebaixamento, porque rodada vencendo muito positiva. O Atlético perdeu, o Bragantino perdeu, o Juventude perdeu. E o Corinthians, se vencesse, ia ficar numa situação bem mais confortável e venceu. 2-0, abre 4 pontos de diferença para o Atlético. Tudo bem, o Atlético tem um ponto lá, um jogo a menos. Mas mesmo assim, garante que pelo menos mais uma rodada o Corinthians fora da zona de rebaixamento. E, cara, sem contar a questão anímica mesmo, né? E depois uma eliminação pro Racing, as críticas, tanto a alguns jogadores quanto ao Ramon Dias, notícias que ele poderia ser demitido se perdesse do Palmeiras, etc. O time começa a jogar mal mesmo, mas consegue se enfrentar, consegue se encontrar, e um Corinthians que lutou uma enormidade. Alguns jogadores, assim, bater palmas mesmo, Martins, Mateuzinho, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, que esses caras correram, se mataram dentro de campo. E assim, quando você tem um time inferior tecnicamente, você tem que compensar muito esse ponto de vista de entrega nesses jogos. E o Corinthians entendeu isso, fez 2-0, teve chances, o Souza também fazendo grande defesa, enquanto o Palmeiras que sim, um time que tá brigando pelo título, eu esperava uma postura, sabe, melhor num clássico como esse, né? Você poder afundar um rival. Parecia que o Palmeiras foi para Itaquera para jogar mais o jogo, enquanto o Corinthians jogou a final da Copa do Mundo dele. Isso custou caro. O Palmeiras que até criou algumas coisas, mas também desperdiçou. E um time que defensivamente está derretendo na certa final. Mais um jogo que o Palmeiras tomou pelo menos 2 gols. Tomou 2 gols do Fortaleza, tomou 3 do Juventude. E defensivamente o time está derretendo. O ataque vinha compensando esse problema da defesa. Só que dessa vez o ataque não conseguiu. E quando o ataque não, e se o ataque não consegue, a defesa também não traz segurança. Marcos Rocha mal, Gustavo Gomes mal, na lateral esquerda, tanto Caio Paulista quanto o Vanderlan péssimos. O Everton também não fez bom jogo. Então, preocupante o Palmeiras, preocupante mesmo, porque é um time que está muito dependente do brilho individual dos jogadores do ataque, porque se o ataque não funcionar, não resolver as coisas, a defesa vai entregando os pontos, e pensando em título, é uma derrota bem pesada. Estou gravando esse vídeo na quarta-feira à noite, o Palmeiras enfrenta o Grêmio na próxima rodada, não tem nem 20 mil ingressos vendidos ainda pro jogo.
Então, sem esse fator casa e tudo mais, isso daí pode colocar em risco as chances de título do Verdão. Indo para os jogos da terça-feira, temos o Inter 2-0 no Criciúma, mais uma boa vitória do Inter. O Inter, em determinado momento do campeonato, até com tudo acontecendo no Rio Grande do Sul, etc., jogando fora de casa, era o time que não vencia jogos. O Roger Machado, no começo do trabalho dele, ele é bastante criticado pelos resultados. Agora, o Inter é o time que não perde. São 12 jogos sem perder. Uma marca impressionante, não à toa, o time, uma arrancada incrível. Hoje é o quinto colocado, 2 pontos atrás do Flamengo, que é o quarto, 4 pontos atrás do Fortaleza, e vai brigar para esse G4, vai brigar para essa vaga direta, para o Libertadores. E, cara, o time cresceu muito em desempenho, etc. Vitória de um jogo que tinha que vencer e fez por vencer, fez por merecer. O Criciúma, esse é o famoso jogo que você já não conta pontos, não muda a briga do Criciúma. E a rodada foi muito boa para o Criciúma, porque quem podia o aproximar, ultrapassar ele, perdeu também. Então, para o Criciúma, a rodada acabou sendo positiva, mesmo com a derrota. Poderia sair um cenário muito pior, o que acabou também tirando um pouco o peso do time desse jogo. Quem sai em baixa dessa rodada é o Bahia, porque tomou um 3-0 em casa do São Paulo. O jogo não necessariamente foi para isso. O Bahia criou bastante chance. O Rafael fez pelo menos 2 ou 3 boas defesas mesmo para evitar gols. E assim, aí mora também a diferença dos dois times, né? O goleiro, né? Enquanto o Rafael salvou o São Paulo algumas vezes, sendo muito importante e decisivo, o glorioso Marcos Felipe mais uma vez deixou o Bahia na mão. O que ele faz no primeiro gol é sacanagem. Aquilo ali não existe aquele erro. E depois disso, o time não conseguiu se recuperar mais. De um lado, o goleiro decidiu a favor, do outro, o goleiro decidiu contra. E também a capacidade do ataque de aproveitar as chances. O São Paulo, quando teve a chance no segundo tempo, foi lá e fez. O Bahia, mais uma vez, senti muita falta. Como faz falta? Um Bahia com camisa 9 com bom poder de finalização. Nossa, esse time do Bahia com um bom camisa 9 e um goleiro melhor, estaria numa situação melhor. Hoje o Bahia já saiu de vez da briga ali pelo G6. Agora a diferença para o São Paulo é de 8 pontos. Era 5 antes do jogo, poderia. Era um confronto direto. O Bahia vence triunfo sobre o São Paulo. O Bahia iria 49. Ficaria só 2 pontos do São Paulo na reta final. Pensando que ainda pode ser. O sexto lugar pode dar vaga direta em Libertadores, dependendo da combinação. E agora o time vê o São Paulo abrir mais uma diferença ainda maior, agora 8. E começa a ver a turma de trás se aproximar. Essa vaga na Libertadores do Bahia, que sempre pareceu muito certa, se o time não reagir, pode se pôr em risco. Enquanto o São Paulo continua um grande resultado, um confronto direto, evita de trazer um adversário para perto, se mantém próximo de Inter e Flamengo, que venceram na rodada. Então, um grande resultado que dá ainda mais moral para o time nessa reta final. Quem também custou um grande resultado foi o Botafogo, um 3-0 no Vasco. Grande atuação, começo avassalador, o Vasco não teve resposta, não estava preparado para esse ritmo inicial do Botafogo. Faz o 2-0 ali no começo, aí depois da expulsão, o Vasco até queria chance ali, o John faz uma ótima defesa, mas a expulsão mata de vez o jogo e depois é só um ataque contra a defesa, o Botafogo brincando de perder chances. O 3-0 é pouco, até pelo Vasco ter tido expulso, poderia ter sido mais, se fosse seria justo, o Botafogo criou para isso. Mas é isso, o Corinthians ajudou o Botafogo tinha a oportunidade de abrir vantagem na liderança, foi lá e fez. Agora o Fogão tem 6 pontos de vantagem do Palmeiras e tem 2 vitórias a mais. E, ou seja, o Palmeiras não basta só tirar essa diferença, né? Tem que tirar 7 pontos do Botafogo, porque hoje, sim, empatando em pontos, o Botafogo tem essa vantagem ainda de ter 2 vitórias a mais no critério de desempate. Tem o confronto direto, e o Botafogo, se conseguir manter mais ou menos essa margem de diferença, vai para esse confronto direto, que é pré-Libertadores, uma situação muito mais tranquila. Muito mais tranquila e vencer um clássico é sempre muito bom, né? Indo para os últimos jogos, já está longo para quarta-feira. A turma Flamengo e Atlético Mineiro pensando em Copa do Brasil, ambos poupar o time, o Flamengo menos, porque está na briga pelo G4, ele não pode também abrir muito mão disso. Enfrentou o Cruzeiro fora de casa, venceu por 1-0, gol de falta do Luiz, um Flamengo que poupou alguns jogadores, botou um time mais misto, não foi com a sua força máxima, e ainda assim conseguiu fazer o resultado, ainda assim conseguiu ali um belo gol de falta do Luiz, com a barreira mal montada pra cacete também, puta que pariu. E resultado importante, porque Inter e São Paulo tinham vencido, o Fortaleza venceu, e no mínimo o Flamengo no Brasileirão, por todo o investimento, etc., terminando de G4 é o mínimo do mínimo que se espera do Flamengo, né? Convenhamos, o mínimo. Por mais que os outros também venham crescendo, tenham méritos, não terminar no G4 seria até feio pro Flamengo, mesmo que ganhe Copa do Brasil, por todo o investimento que o time tem, toda a diferença, etc., de elenco,
não terminar no G4 não pegaria legal. Enquanto o Cruzeiro segue sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro, o Diniz segue sem vencer pela competição para o time. É uma derrota que, querendo ou não, afeta um pouco, abala um pouco mais a confiança pensando na final da Sul-Americana. E assim, a mesma coisa que eu falei com o Bahia, sempre pareceu certo para o Cruzeiro que se ele não pegasse vaga direta para Libertadores, ele ia pegar uma vaga para Libertadores. O time parou simplesmente de vencer, ou perde ou empata, e a turma atrás está se aproximando. Se não ganhar a Sula, a gente está falando de um Cruzeiro que parecia certo, pelo menos ali uma vaga para Libertadores, e um Cruzeiro que pode sequer ir para pré-Libertadores, porque o Vasco já está um ponto atrás. Você tem um pouco mais distante ainda, mas você tem Grêmio, Vitória, o Corinthians que tem inclusive confronto direto contra o Cruzeiro, pode vir essa diferença. Então a situação do Cruzeiro é bom abrir o olho e não vencer no Brasileirão só vai aumentar ainda mais a pressão para essa final da Sula, porque a gente está falando talvez de um Cruzeiro chegando pro cenário contra o Racing de ou ele vence e vai para Libertadores, ou ele perde e fica sem nada, só fica sul-americano ano que vem. Que seria bem decepcionante porque o time fez no começo do campeonato. E para finalizar, o Atlético Goianiense fez 1 a 0 no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro mandou time reservão, poupou suas estrelas, só o Arana mesmo que entrou no segundo tempo. Realmente pensando 100% na Copa do Brasil. Mesmo assim, poderia ter sido um resultado melhor, mas o Atlético Goianiense ganhou uma vitória, para todo o pessoal lembrar que ele ainda está dentro do Campeonato Brasileiro, né? Apesar de já ter largado a toalha, consegue vencer em casa, pelo menos isso é positivo. Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha análise sobre os jogos da rodada. Deixe as suas comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei. E não esqueça também de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.